Hoje é o primeiro domingo do mês de fevereiro. Aleluia. Por isso é o dia do nosso boletim. Nós estamos no boletim em Efésios, capítulo 3, versículo de número 15. Então, como de costume, nós vamos começar lendo da Bíblia, tá? Abra na sua Bíblia, Efésios capítulo 3, e vamos ler até esse versículo 15, que vamos meditar no dia de hoje. Enquanto vocês abrem a palavra de Deus, eu gostaria de lembrar duas coisas: que toda quarta, sábado e domingo, nas nossas 3 congregações, no mês de fevereiro, nós continuaremos meditando no Apocalipse. Ontem meditamos no capítulo 12, quarta-feira que vem será no capítulo 13, sábado que vem, capítulo 14, domingo que vem, que é o dia da ceia, o capítulo 15. Amém? Quando acabar o mês de fevereiro, então em março, nós vamos voltar para o Evangelho segundo João. Paramos no capítulo 14 e vamos recomeçar a partir do capítulo 15, quando Jesus começa com a parábola da videira, dizendo: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. De março para frente voltaremos ao Evangelho segundo João. Glória a Deus. Segunda coisa que eu gostaria de dizer é que começamos anteontem à noite, na sexta-feira, dia 2 de fevereiro, as nossas aulas desse ano de 2018 do nosso seminário. Nosso seminário, Instituto Bíblico Cristo Vive. Um bom número de pessoas esteve aqui conosco presente na sexta-feira, se matriculando e entrando no seminário. Pessoas também de outras denominações. E esse ano nós estaremos consagrando todas as aulas do nosso seminário à Epístola de Paulo aos Romanos. E na distribuição de todas as aulas, nós teremos 2 sextas-feiras para cada capítulo. Nós começamos na sexta-feira passada o capítulo 1, na próxima sexta-feira ainda estaremos no capítulo 1, e assim por diante. Apenas os capítulos 8 e 9, capítulo 8 e capítulo 9, nós consagraremos a esses 2 capítulos, quando chegar lá, 3 sextas-feiras no capítulo 8 e 3 sextas-feiras no capítulo 9, porque eles são maiores e de grande profundidade em relação aos demais capítulos. E assim, nesse cronograma, nós vamos até a última sexta-feira de novembro, pulando, é claro, mês de julho. Mês de julho é férias escolares, então férias também no seminário. Continuaremos só com as congregações. Eu fiquei muito feliz de todas as pessoas que vieram e também fiquei triste pelas pessoas que não vieram. Será que mais uma vez as pessoas que não vieram vão rejeitar o nosso seminário? Eu já disse que eu entendo que não venham pessoas que estão trabalhando à noite ou estudando à noite em faculdade, escola, sei lá. Aí não tem jeito, né? Não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Fora isso, eu não entendo. Porque é algo muito especial que Deus está nos dando e que você que não está vindo, podendo vir, está se privando daquilo que Deus quer lhe dar, daquilo que Deus quer lhe ensinar. Estou certo, amados, ou estou errado? Por gentileza, digam de novo, estou certo ou estou errado? Certo. Ah não, pastor, o senhor está errado, o senhor quer obrigar a gente a vir? Eu só não quero vir. Eu não estou obrigando ninguém, não. Eu estou apenas sendo um servo de Deus e oferecendo para vocês o melhor da palavra de Deus que Ele quer nos ensinar, quer nos falar
E como nós vimos no Salmo 40 de hoje, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas me abriste os ouvidos. E tem muita gente que vai chegar o tempo e que vai dizer assim: eu deveria ter ido naquelas pregações e não estive presente. E elas vão fazer falta na sua vida quando você dessas palavras que estão sendo ministradas, necessitar diante dos embates, das lutas que existem. Por isso eu, como pastor, tenho a obrigação de exortar todos vocês, e o faço com amor e com o zelo de Cristo Jesus. Aleluia? Então, quem faltou sexta-feira passada, podendo estar aqui, peça perdão ao Senhor, não é a mim, não. A mim não adianta nada. Peça perdão ao Senhor e esteja aqui na próxima sexta-feira para começar e dedicar-se a conhecer melhor a palavra de Deus, porque ela vai produzir fruto na sua santificação, sem a qual você não verá o Senhor. Nós somos santificados na verdade. Por isso, eu repito muito aqui certos versículos, e um deles é a oração de Jesus em João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Glória a Deus. Os que vieram na sexta-feira, que estão aí presentes, podem testemunhar. Foi uma boa palavra na sexta-feira? Aprofundamos 2 horas aqui de palavra, aqui, explicando aqui no quadro, diante do quadro, escrevendo, mostrando, tá? E assim vamos fazer com toda a epístola de Paulo aos Romanos. Venha aprender a palavra. Venha aprender a palavra de Deus. Esse é um tempo precioso que Deus está nos dando, nos agraciando, e não é tempo de ficarmos mais distraídos com as coisas inúteis, vãs e infrutíferas deste presente século, mas nos dedicar às coisas do Senhor, à sua palavra, que é ela que faz diferença na nossa vida. Posso ouvir amém? Amém. Muito bem, nos nossos boletins, nós estamos também numa palavra muito importante, versículo por versículo da carta de Paulo aos Efésios, e chegamos aqui então no capítulo de número 3, versículo de número 15. Então, direto da Bíblia, vamos ler Efésios 3, de 1 a 15. Todos apostos? Então, juntos. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder.
A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aleluia. Este versículo 15 é então o objeto das nossas meditações hoje. O título da nossa mensagem é, repita, o nome do Pai. E o subtítulo, o nome de toda a família. E você tem agora no boletim tanto o texto básico como os demais textos da Escritura aos quais nos referiremos. Então, lendo mais uma vez o 3,15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Repitam vocês. Quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Este versículo está imediatamente ligado ao versículo anterior para declarar que é do Pai que toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Na língua grega com a qual o Novo Testamento foi escrito, há uma forte ligação entre a palavra pai e a palavra família, porque família em grego é pátria. Nós estamos acostumados a usar a palavra pátria para a nação, mas a palavra pátria em grego é a palavra família. E as nações geralmente são chamadas de pátria, porque antigamente cada nação teve origem com uma família que tinha um pai, e um principal, um patriarca. Seria o pai de toda a nação, o homem que começou assim uma nação. É daí então que vem a palavra pátria, de família. Palavra pátria cuja raiz é pai. Por esta razão, toda família, como diz no versículo, toma o nome do Pai, que é Deus, Senhor e Criador de todas as coisas. O que chamou todos à existência, como está escrito em Romanos 4,17. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Repitam. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Um único verbo grego foi traduzido no versículo de Efésios pela frase toma o nome. O verbo onomazo, que é o verbo nomear. Este verbo surge no texto conjugado no presente da voz passiva, expressando que toda família, tanto no céu como sobre a terra, recebe este nome de família ou é nomeada família diretamente pelo Pai, quem a tudo e a todos chamou à existência. Neste sentido, o Pai criou todas as coisas e toda a humanidade com um profundo e inquebrantável significado de família. Ora, o Pai é santo,
Portanto, em tudo quanto ele chamou à existência, ele imprimiu este seu caráter de santidade. Assim, a santidade de Deus pode ser contemplada em toda a sua criação, em todos os elementos da criação e especialmente no homem, criado originalmente conforme a sua imagem e semelhança. Esta nomeação de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, por parte do Pai, e com o seu santo nome, se compõe de muitos significados. E dentre esses significados, eu vou trazer para vocês aqui nessa noite 3 significados apenas. Mas são muitos os significados disso, de que toda família no céu e na terra toma o nome de família da parte do Pai, o Criador de todos. O primeiro significado que eu coloquei aqui, dos 3 que eu escolhi para trazer essa noite, repita, ordem. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, está escrito: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Repitam. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tomando essa palavra como um texto da Escritura Sagrada, tanto dentro como fora do seu contexto de 1 Coríntios 14, porque dentro do contexto de 1 Coríntios 14, está falando da congregação, da reunião da congregação, que tudo na reunião da congregação seja feito com decência e ordem. Esse texto também vale para todo o contexto da Sagrada Escritura, e isso implica em tudo o que nós fazemos no nosso dia a dia. Em tudo quanto fazemos no nosso dia a dia, em todo o nosso modus operandi e em todo o nosso modus procedendi, o modo como agimos, o modo como procedemos, o modo como nos comportamos, a palavra de Deus diz que tudo deve ser feito com decência e ordem. Aleluia. Um dos aspectos da santidade de Deus é a ordem. Não há desordem em Deus e não há desordem em tudo quanto Ele faz. O primeiro capítulo de Gênesis demonstra como a ordem era um aspecto predominante no desenvolvimento de toda a criação. Já leram Gênesis capítulo 1 e vê como tudo está criado numa determinada ordem? O que era para ser criado no primeiro dia, o que era para ser criado no segundo dia, o que era para ser criado no terceiro dia. Por esta razão, a cada passo da mesma sempre surge a expressão que vai ser repetida em Gênesis capítulo 1, no versículo 10, no versículo 12, 18, 21 e 25. Todos esses versículos repetem essa frase aqui, ó. E viu Deus que isso era bom. Repita. E para fechar o primeiro capítulo de Gênesis, Gênesis 1:31, quando toda a criação já estava formada, chamada à existência, está escrito: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Repita. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Aleluia. Por que tudo era muito bom? Porque havia ordem. Havia ordem em tudo. Onde há ordem, tudo é muito bom. Onde há desordem, tudo é mal. Tá? Onde há ordem, tudo é bom. Tudo foi criado na mais perfeita ordem, porque Deus é Deus de ordem. A ordem faz parte da sua santidade.
Deus abomina toda espécie de desordem. A desordem surgiu no mundo pelo advento do pecado, que é o extremo oposto da santidade de Deus. Tal como a ordem é um dos aspectos da santidade, a desordem é um dos principais aspectos do pecado, trazendo consequências devastadoras, tanto para a humanidade quanto para toda a criação. Por isso que Paulo disse acerca da criação em Romanos 8, 22, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Repitam. Olha como a própria humanidade também geme e suporta angústias por causa da desordem que o pecado trouxe ao mundo. Assassinatos, crimes, violência, corrupção, injustiça, pobreza, fome, drogas, vícios, alcoolismo, adultério, prostituição, idolatria, satanismo. João resumiu tudo isso ao dizer, 1 João 5,19, sabemos que somos de Deus, mas, infelizmente, o mundo inteiro jaz no maligno, e por isso o mundo inteiro está espiritual e moralmente, e até politicamente, economicamente, um caos, uma desordem. Cadeias superlotadas de pessoas que poderiam ter tido uma boa educação, ser bons profissionais e estarem trabalhando por uma sociedade melhor, estão lá enchendo cadeias. Toda a reportagem de cadeias que nós ouvimos aqui do Brasil, pelo menos, é que cabia 200 e tem 600. Cabia 1.000 e tem 3.000. E quantos bandidos à solta, seres humanos, porque todos os seres humanos, mesmo não convertidos, são dotados por Deus de dons naturais. Os convertidos, além de dons naturais, têm dons espirituais. Mas os não convertidos também têm dons de Deus, que são chamados dons naturais, para que se desenvolva através desses dons naturais uma profissão, a fim de que eles trabalhem e vivam uma vida digna nessa terra. E esses dons são dados por Deus, são dons naturais. Um dia eu sonhei com isso. Um dia eu sonhei com as cadeias lotadas no Brasil, e Jesus falou comigo, todas essas pessoas dentro dessas cadeias, eu dei dons a elas, mas elas nunca descobriram qual era o seu dom, porque não tiveram educação, formação, nem familiar e de nenhum tipo. E aí vão roubar, e aí vão matar, e aí vão para a marginalidade, e aí vão para a delinquência. Isso é a desordem em que nós vivemos. Nós herdamos o nome de família do pai, porque o pai é o símbolo da ordem. O pai, criador, ele é um Deus de ordem, e ele criou tudo para ser ordem e não desordem. E ele transfere isso para cada família, até mesmo colocando em cada família um pai, para que esse pai seja nessa família o símbolo da ordem nessa casa,
levando a palavra do Pai Celestial dentro da sua própria casa e família. O segundo ponto aí que refere-se ao fato de que toda família herda do pai, o nome de família diga, domínio. Salmo 24, versículo 1 está escrito: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Repitam. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Um dos aspectos da soberania de Deus é o seu domínio sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias. Não há absolutamente nada que escape do domínio de Deus. A palavra domínio procede do latim dominus, cuja tradução é senhor, e cuja abreviação é donus. Donus, abreviação de dominus. Tira o mi do dominus e fica donus, que se traduz dono. Deus é o dono absoluto de tudo e de todos quantos Ele criou, chamando à existência. Deus é o único que detém o domínio de propriedade sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Neste sentido, tudo é de Deus e todos são de Deus. Romanos 11:36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Repitam bem bonito. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluia. No que diz respeito a toda a humanidade, Deus possui um domínio geral e um domínio particular. O seu domínio geral é este demonstrado no primeiro versículo do Salmo 24 que nós lemos. Do Senhor é a terra e tudo que nela se contém, o mundo inteiro e todos os que nele habitam. Por esse domínio geral é que se deve entender que todas as pessoas são criaturas e propriedades de Deus. Ele faz o que ele quiser com a sua propriedade, porque o autor de todas as coisas tem total autoridade sobre todas as coisas. Deus faz o que ele quiser com qualquer ser humano, porque ele pode, ele tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Ele tem direito de salvar a quem ele quiser e ele tem direito de condenar a quem ele quiser. Porque ele é o dono. Só por isso, irmãos, porque ele é o dono. Ele tem direito de propriedade. Ele é o dono de tudo. No entanto, dentre toda a humanidade, Deus selecionou um povo de sua exclusiva propriedade. Nós lemos alguns textos na Bíblia em relação a isso, e eu selecionei alguns aqui. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Repitam. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aqui está falando dos convertidos.
dos eleitos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Domínio geral, todo mundo é de Deus, propriedade de Deus. Domínio particular, os santos que ele escolheu para alcançar com a sua salvação. Esse povo possui um verdadeiro sentido de propriedade de Deus mediante a obra da salvação. 2 Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Repitam. O que significa o Senhor conhece os que lhe pertencem? Porque, na verdade, o Senhor conhece a todos, correto? Ele conhece a todos. A todos os homens Deus sonda, a todos os homens Deus conhece. Mas esse conhecer aqui, que é o selo do firme fundamento de Deus, é o conhecer como sua propriedade exclusiva, particular. Propriedade santa. Amém? É por isso que Deus, que conhece todo mundo, um dia vai dizer para um grupo de pessoas aí que anda dizendo aí, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos muitos milagres. E eu lhes direi explicitamente: apartai-vos de mim, obreiros da iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Isso está lá em Mateus capítulo 7, final do Sermão da Montanha. Como que nunca os conheceu se Deus conhece todo mundo? Não os conheceu como sua propriedade particular, como sua propriedade santa. Muita gente está por aí fazendo coisas em nome de Deus, em nome de Jesus, sem ser de Jesus, viu? Sem ser de Deus, até milagres. Quem é de Deus é santo. Quem é de Deus se santifica. Quem é de Deus não é obreiro da iniquidade. Quem é de Deus transforma a sua vida. Aí esses o Senhor conhece. Esse eu conheço porque esse me pertence como propriedade particular, exclusiva e santa. Este é o povo denominado como o povo cujo Deus é o Senhor, no Salmo 33, 12. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Vocês. Se você ler na sua Bíblia, está escrito feliz a nação, né? De propósito, eu troquei aqui para bendita, porque o original não diz feliz, mas diz bendita a nação. E essa nação aqui não é nenhuma nação da terra, não é o Brasil não, viu, amados? Não é o Brasil, não é Estados Unidos, não é Inglaterra, não é Japão, não é México, não é nenhuma nação da terra. As nações da terra não são benditas, as nações da terra são malditas, porque são nações pecaminosas e que estão se dirigindo para o seu trágico final, que é a condenação eterna. Mas essa nação aqui é uma nação formada por Deus durante todo o decorrer da história, inclusive hoje e também até o fim da história vai continuar. Durante todo o decorrer da história, Deus está separando do meio dessas nações um povo de sua exclusiva propriedade, a única nação
bendita, porque ela vai existir para sempre no céu com Deus. Este é o povo que se compõe daqueles que Deus escolheu e atraiu para si mesmo, como está escrito no Salmo 65, 4. Bendito aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Repita. Bendito aquele a quem escolhes e aproximas de ti. Aleluia. Foi assim que Deus fez com você? Foi assim que Ele fez comigo. Ele me escolheu e Ele me aproximou dele. Ele te escolheu, Ele te aproximou dele. Aleluia. E nós ainda dizemos o quê? E cantamos às vezes? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Este é o povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Deus não vem escolhendo ninguém agora, não. Ele já escolheu todos antes da fundação do mundo, conforme Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Vocês. Aleluia. Estes são aqueles aos quais Jesus denominou poucos escolhidos, Mateus 22, 14, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vocês. Muito bem. Primeiro, ordem. Segundo, domínio de propriedade, quem verdadeiramente é de Deus, o que significa ser de Deus, tanto no sentido geral como no sentido particular. E o terceiro que eu coloco hoje é, diga, hierarquia. O pecado trouxe aos homens um senso falso de que não deve se submeter a ninguém, a não ser a sua própria vontade. Mas todo homem que não quer se submeter a ninguém, quer que os outros se submetam a ele. É justo isso? Entendeu? Tem filhos que não aceitam os pais mandarem neles, mas eles querem mandar nos pais. É uma sociedade manipuladora, maldita, manipuladora, isso é o pecado. Gente que não se sujeita. Nós somos criados em estado de sujeição. E temos que saber o nosso lugar nessa linha hierárquica a quem estamos sujeitos. Em primeiro lugar a Deus, mas também àqueles que Deus coloca para que em tudo que vivamos haja ordem. Sem hierarquia não há ordem. A ordem é quebrada. Então vamos falar aqui os textos que eu coloquei acerca da hierarquia, começando de Colossenses 1, 17 a 20, vamos ler juntos. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos entender tudo que está escrito aqui. O Pai, que possui o domínio soberano sobre tudo e sobre todos, delegou ao seu Filho Jesus Cristo toda a autoridade sobre toda a sua criação. Por isso, logo após a sua ressurreição, Jesus declarou o que o apóstolo Mateus escreveu em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo:
Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vocês. Duas coisas, no céu e na terra. Primeiro, toda autoridade no céu significa plena autoridade espiritual na realização e administração da obra da salvação, em prol daqueles que habitarão para sempre no céu, a qual autoridade também todos os anjos estão submissos. Por isso, Hebreus 1,14 define quem são os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vocês. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O Pai colocou Jesus acima de tudo e de todos os homens, de todos os anjos, de toda a humanidade, de todo o universo. Por isso ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E um texto muito profundo de Paulo é um texto aos Colossenses 2, de 9 a 10. Todos. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Jesus é o cabeça não só da igreja, é o cabeça de tudo. Tá? É o chefe de tudo. Nessa linha hierárquica, o Pai colocou Jesus acima de todos. O propósito do Pai é convergir tudo para Jesus, conforme nós lemos em Efésios 1, 9 e 10. Vamos ler juntos. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O Pai coloca tudo para ser afunilado em Cristo Jesus. Tudo tem que passar por Cristo Jesus. Por isso, toda a autoridade no céu, e vamos ver agora também, toda a autoridade na terra, significa plena autoridade sobre todas as nações, povos, tribos e línguas, independente da situação espiritual de quem quer que seja. Salmo 110, 1, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Vocês. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Por isso, toda a humanidade será batizada por Jesus, seja com o Espírito Santo para a salvação ou com fogo para a condenação, como profetizou o último profeta do Antigo Testamento, João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Repitam. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse texto, batizar com o Espírito Santo é salvação e batizar com fogo é condenação. Todos são batizados por Jesus, a humanidade toda. Glória a Deus.
porque o Pai colocou ele como cabeça de toda a sua criação. Para Deus, toda a humanidade é como uma única família. A família humana que do próprio Pai herdou este nome de família. Por isso, toda a humanidade comparecerá diante do Pai para prestação de contas. Hebreus 4:13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Leiam. No entanto, do meio de toda a humanidade, o Pai está edificando uma família santa para viver com Ele para sempre na glória. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Leiam. Então Deus está no meio de toda a humanidade fazendo uma família particular dele. Essa família é feita do Pai e dos seus filhos, sendo o filho maior Jesus. E depois uma multidão de irmãos e irmãs selados, batizados com o Espírito Santo. Agora, cada família constituída de pai, mãe e filhos deve a Deus a sua instituição e sua submissão a Jesus. Atos 16:31 está escrito: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Repita. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. Essa palavra casa aí não é a sua casa lá que você comprou, não, tá? Ou paga aluguel. Essa casa aí é a sua família. São duas expressões muito importantes. Esta aqui de Atos 16 e a de Josué, em Josué 24, onde Josué, no fim do seu ministério, convoca todo aquele povo que ele reconhece como um povo de dura cerviz e diz para eles: escolhei hoje a quem vocês querem servir. Se aos deuses dos cananitas em cuja terra habitais, ou aos deuses dos vossos pais lá em Ur dos caldeus. Mas fiquem sabendo de uma coisa: eu e minha casa serviremos o Senhor. Aleluia. Família recebeu esse nome do Pai, porque família tem que estar em submissão às coisas que o Pai determinou. E homens aí que são pais de família são os pastores de sua casa para pregar essa palavra, ensinar essa palavra, inculcar essa palavra à sua esposa e aos seus filhos. E no mundo as coisas estão muito difíceis. Eu estava meditando hoje, dentro das minhas meditações em oração em casa, num versículo chocante que eu acho. Tem uns versículos que eu acho chocantes. E um deles foi que Salomão disse: entre 1000 homens, encontrei um que presta. E entre milhares de mulheres, não achei uma sequer. Que coisa, hein, irmãos?
É terrível para todos, mais para as mulheres, mas é terrível para todos. Homens e mulheres. Isso é palavra de Deus hoje. Só é, de fato, alguma coisa que presta diante de Deus quem pertence verdadeiramente a Ele e prova que pertence a Ele, santificando toda a sua vida, de acordo com a sua palavra. Amém? Então o recado está dado em nome de Cristo Jesus. Curva a sua cabeça um momento aí. Sujeite-se ao Pai. Sujeitai-vos a Deus. Resisti o diabo e ele fugirá de vós. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, até que ele, em tempo oportuno vos exalte. Diante dessa palavra, nós queremos nos sujeitar completamente a Ti, sabendo que estamos sendo feitos a Tua família santa, a Tua família eleita, a Tua família que vai morar contigo para sempre na glória eterna. Hoje temos grande responsabilidade diante do que recebemos de Ti, em Cristo Jesus. A responsabilidade de trabalhar fortemente, de investir pesadamente na nossa santificação.